Hoje é o 8º dia da série de 21 dias de preparação para os últimos dias. E o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo do Senhor esteja transformando as nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de nós irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar aí o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? E dizem as Escrituras, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, ontem nós falamos a respeito do porquê Deus quer nos conceder o Espírito Santo. E nós vimos que o Senhor não nos concede sua bênção para a nossa própria vaidade, mas o Espírito é dado para aqueles que desejam compartilhar a verdade do céu com todos que se encontram envoltos em trevas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a manifestação do fruto do Espírito em nossa vida. Veja, o Espírito Santo não nos é concedido apenas para pregarmos o Evangelho do Reino ao nosso próximo e para fazermos discípulos de todas as nações, mas o Espírito Santo nos é dado para que sejamos santos e dessa forma indiquemos o caráter do Pai e o caráter de Cristo. E na verdade, o próprio plano da redenção tinha um propósito ainda mais profundo do que apenas salvar a humanidade. Porque a vinda de Cristo a este mundo está ligada a questões que vão além do reerguimento da raça caída. E para patentear esse pensamento, eu quero compartilhar com vocês um texto do Espírito de Profecia que diz o seguinte: mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste mundo pudessem considerá-la a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Amigos, no grande conflito entre a luz e as trevas, o caráter de Deus também está em jogo. E quando recebemos o Espírito Santo e nos tornamos participantes da natureza divina, o fruto do Espírito é manifesto em nossa vida porque nós passamos a ter as virtudes e atributos do caráter de Cristo em nós mesmos. E dessa forma, não apenas na pessoa de Cristo, mas todo o universo pode ver o gritante contraste entre o caráter dos filhos de Deus e o caráter dos filhos das trevas. E assim, anjos e seres não caídos em uníssono vão poder concordar que a destruição de Satanás, dos seus anjos e de todos os ímpios é justa e necessária. E após o caráter de Deus também ser pelos seguidores de Cristo reivindicado, não apenas o homem estará para sempre seguro contra o pecado, mas todo o universo estará vacinado contra a rebelião, porque, como está escrito, não se levantará por 2 vezes a angústia. Naum 1, versículo 9. Veja, a ação da lei de Deus é a expressão do seu perfeito caráter e, como está escrito, aquele que pecar, aquele que transgredir a lei, esse morrerá. Mas, ao Paulo afirmar para os Gálatas que não há lei contra aquele que manifesta o fruto do Espírito na sua vida, consequentemente ele está dizendo que aquele que possui todas as virtudes do caráter de Cristo não transgride a lei de Deus. E, se a lei de Deus é a expressão do seu caráter, então, aquele que apresenta em sua vida o fruto do Espírito, esse também está reivindicando o caráter de Deus. E diz o Espírito de Profecia, a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Amigos, a obra que Deus confiou à igreja remanescente vai muito além de pregar o Evangelho do Reino a todas as nações para que venha um fim, porque, na verdade, a obra de pregar o Evangelho do Reino a todas as nações está intrinsecamente ligada com reivindicar o caráter de Deus e o caráter de Cristo diante dos homens e diante de todo o universo. Não é à toa que nós seremos chamados de primícias de Deus. As primícias não eram apenas os primeiros, mas também eram os melhores frutos de toda a colheita. Deus tem esperado 6.000 anos de pecado neste mundo, 6.000 anos de degradação moral do ser humano, para fazer com que homens e mulheres que vivem na última e mais deformada e quase obliterada moralmente geração venham a ser
pelo poder dele, os que mais se destacarão entre todas as gerações. Os melhores, os que mais se aproximaram do caráter de Cristo, serão escolhidos e separados na última geração de crentes para serem para Deus e para Jesus suas primícias por toda a eternidade. Deus não os chamou para que vocês repitam as palavras que têm ecoado dos púlpitos onde homens e mulheres não consagrados ao Senhor têm pregado que é impossível ao homem guardar a lei de Jeová e deixar de pecar. Mas Deus os escolheu para nascerem justamente nesse tempo, porque Ele os chama para serem irrepreensíveis, imaculados diante do seu trono. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Rei de todo o universo, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Pai, o Senhor nos chamou para vindicarmos o seu santo caráter, e nós sabemos que, pela graça de Cristo, há poder ilimitado para fazermos essa obra. Ajuda-nos, Pai, por intermédio do Espírito Santo, a cumprirmos essa missão. Isso nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.